Bom dia, hoje quarta-feira, dia 2 de abril de 2014, está no ar o Jornal do Sul de Minas, estamos ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após os telefatos. Bom dia para quem nos acompanha ao vivo, boa noite para quem nos assiste na reapresentação. Hoje nós queremos convidar você para participar, fazendo perguntas, emitindo a sua opinião, através do telefone 3721-6955. Você pode participar também pela rede social, no endereço www.facebook.com.br/Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página e também participa. Hoje o nosso entrevistado é o doutor professor José Tasca, ele é cardiologista, intensivista e também trabalha junto ao órgão do CRM, o Conselho Regional de Medicina. É inspetor, né? É isso? Não, sou conselheiro. Conselheiro, desculpa. Eleito, e aqui eu faço papel de fiscalizador da profissão médica. Então, chamo de delegado, né? Uma dupla jornada. É, dupla Doutor, jornada. satisfação recebê-lo aqui novamente. Seja Muito bem-vindo. obrigado, Zambrano. Muito obrigado a todos. Um bom dia, né, para todos nós. Né? Que o coração da gente continue bom. Graças a Deus. Para enfrentar os reveses da vida aí, né? Isso aí. Também dou bom dia para o Hélio Scalvi, que colabora aqui com a gente hoje. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Zambrano. Bom dia, professor Tasca. É sempre um grande papo. E eu gosto muito de vir entrevistar, porque a gente faz consulta, né? A gente faz as perguntas que interessam para nós, principalmente nós dois, que somos fofinhos, né? A gente tem que estar sempre ligado no Eu não brinco mais com Tasca com essas coisas, não, porque o doutor, uma vez, eu falei, não, eu vou lá. Então, aí eu saí do programa de manhã, à tarde fui lá e não queria deixar eu sair. Pegou um momento de pressão alta lá. Tá certo. Quase me levou para Santa Casa. Queria aproveitar e dar um grande abraço a todos vocês que estão aí em casa nessa manhã, né, de quarta-feira, e aproveitar e mandar um grande abraço lá para o Jardim Planalto, né? O Carlos Incone, o Luiz Gaiga e as famílias ligados, assistindo a gente. Grande abraço a eles, encontrei com os dois, mandaram um abraço para você também, viu, Zambrano? Parabenizaram pelo trabalho e pelo programa. Muito bem. Doutor Tasca, vem se aproximando aí a partir de sexta-feira um Congresso Nacional de Cardiologia em Poços de Caldas. É o Congresso, é o Encontro Sul-Mineiro de Cardiologia. Ele já é o 37º encontro, é mais antigo que os congressos da Sociedade Mineira de Cardiologia. Ele começou com um grupo de idealistas. 30º significa que são 30 anos? 37 anos. Começou com um grupo de idealistas do sul de Minas, inclusive colegas nossos daqui, que ainda hoje fazem parte da sociedade, e as coisas vêm caminhando. E esse encontro ele tem um caráter científico e tem um caráter assim de... Ficou muito gostoso, porque os professores vêm, já estão acostumados, não tem toda aquela pompa de grandes congressos, que você não tem acesso a esses professores, né? Então, a conversa é muito coloquial, muito gostosa. E qual o conteúdo desse encontro? Bom, é estritamente técnico? Tem estritamente técnico. Nós vamos fazer um evento com a fisioterapia, um evento com a enfermagem, tem um evento aberto, um pré-congresso amanhã, que são discutidos temas, rapidamente discutidos temas, e no domingo nós faremos uma caminhada às 8h30 da manhã, saindo da URCA, que é aberta à população, e até o parque e voltar, né? Cardiologista andando para gastar o coração. Sempre focando o valor do esporte na prevenção de eventos cardiovasculares, né? Não só eventos cardiovasculares. Você sabe, Zambrano, que hoje o cardiologista tem que conhecer já um pouquinho de endocrinologia, como o endocrinologista tem que conhecer um pouco de cardiologia, porque está imbricando as patologias. O diabetes hoje tem um peso muito grande nas doenças cardiovasculares, que vai ter um capítulo à parte nesse encontro para falar de diabetes e doenças cardiovasculares, que está se tornando assim um peso muito grande na mortalidade dos doentes do brasileiro no que tange as doenças cardiovasculares. Então são comorbidades, né? Uma doença afeta uma determinada pessoa e depois irradia para outras áreas. Exatamente. E a obesidade junto com diabetes é um problema sério no mundo, né? Não só aqui. Nós, em especial, somos o país que mais se morre de doenças cardiovasculares do mundo. Acho que nós continuaremos com essa taxa essa década toda.
e talvez mudando uma política de prevenção e uma política de conscientização, começa a cair a mortalidade cardiovascular. Doutor Tasca, ontem à noite, preparando para vir para o programa, eu entrei no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aliás, um site ótimo, recomendo a todos aqueles que tenham interesse no assunto, entrem lá, tem várias dicas, vários jogos, várias formas de você se prevenir, e eu fiquei surpreso com uma notícia que já tinha saído, mas eu não tinha avaliado no seu inteiro teor, né? É relacionado com uma pesquisa feita recentemente pela Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, que diz que questiona, né, a recomendação de substituir consumo de gordura ruim, que normalmente está associada com a carne vermelha, né, pela boa, como as dos peixes, né? Eles dizem que isso não tem uma comprovação em função dessa pesquisa. Essas mudanças, essas notícias, de que forma elas impactam o trabalho que vem sendo feito pela área de cardiologia no Brasil? Então, tem um estudo interessante. Tem uma cidade japonesa que a idade média era 85 anos. Uma cidade local de uma praia, cidade praiana, japonesa. E, passado alguns anos, eles foram fazer uma avaliação e observaram que a idade tinha caído, a idade média da população, para 82 anos. E o único fator que tinha sido introduzido foi a carne vermelha na alimentação desse pessoal que se alimentava fundamentalmente com peixe. Então essa polêmica está relacionada às gorduras, está relacionada à carne, está relacionada ao café, enfim, eles estão refazendo toda uma pesquisa baseada em um número imenso de pessoas e estão desfazendo alguns mitos e refazendo outros mitos. O importante é você observar qual que é a orientação das sociedades mundiais. As sociedades mundiais continuam, não mudaram a orientação de consumo de carne vermelha, de gordura saturada e a gordura trans. Bebida alcoólica, enfim, café, atividade física, não houve uma mudança. São pesquisas que têm que ser validadas pelas sociedades internacionais para que ela tenha um peso na reorientação dos pacientes. Ou seja, tudo pode ser consumido se moderadamente, né? Mas aí que está, médio, porque tem uma quantidade de alimentos industrializados, a gente observa, quem tem o hábito de olhar as embalagens, é um alto teor de sódio. E isso daí eu acho que é o mais pernicioso de todos, né? Talvez, é isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Os enlatados e a forma de conservação, a quantidade de sódio é muito grande. É muito grande. E você cada vez mais se luta para que se modifique o padrão. Então, aí os médicos não podem entrar com algum pedido, alguma coisa? Não, as sociedades mostram, né? Mas isso faz parte, tem toda uma estrutura econômica em cima disso. Sei, quer dizer, isso aí são grandes estudos, a pressão das sociedades médicas, a pressão da população, porque nós ingerimos a quantidade muito grande de sal. O brasileiro não é um povo comedido com sal, ao contrário, ele come sal demais, e isso impacta realmente na pressão dele ao longo da vida. Então, isso aí à medida que vai tendo uma conscientização, Zambrano, há um peso maior nas decisões públicas e há uma pressão maior em cima do Ministério, os órgãos competentes para regulamentar. Eu acho que a coisa está melhorando, devagar, mas está melhorando. Em relação às gorduras saturadas, às trans, já existe um consenso, já existe toda uma luta de mudança na legislação. Você vê mudanças a todo, mas as mudanças são lentas em função da estrutura econômica do país. Qual o peso, né, de repente, na mudança de um parque industrial para fazer um condicionamento de alimentos com uma formulação diferente do normal? Precisa ver. Nós não somos estudiosos do assunto, para a gente é muito simples, né? Fez mal, deveria ser tirado. Mas tira do consumo, né? Eu quero convidar você para participar. O nosso telefone 3721-6955. Se você quiser fazer uma pergunta a respeito de doenças do coração, aproveite, essa é a oportunidade. E você pode participar também pela rede social www.facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Doutor, em relação a essa questão que o senhor falou da mortandade aí de humanos
por problemas do coração, infarto agudo, aquele que a pessoa tem um infarto e morre na hora, essas coisas. Existe algum índice, por exemplo, na nossa região de redução de casos de morte pelo fator do aprimoramento no atendimento, do primeiro atendimento? Por exemplo, interligação entre SAMU, Santa Casa, SAMU, Santa Lúcia? Nós temos na área de infarto, né, as urgências de infarto, que nós estamos com 8% a nossa mortalidade. 8%. Isso não é uma mortalidade... Não, mas não, é baixo? Baixa. Né? Com entrosamento do SAMU, atendendo os pacientes nos hospitais e drenando para os serviços de alta complexidade em cardiologia do Santa Lúcia, essa mortalidade caiu para 8%. A mortalidade sem o tratamento hemodinâmico deve impactar em torno de 16%. Então, isso é um ótimo índice. Ótimo índice. Para o Brasil, ótimo índice. Talvez. Isso aqui na nossa região, né? Nossa cidade. Nossa cidade. Mas nós temos um serviço de hemodinâmica que funciona no Hospital Santa Lúcia 24 horas, 7 dias por semana. E o indivíduo, o que nós chamamos tempo é músculo cardíaco. Quanto mais precoce ele for atendido, melhor é o resultado. Então, veja, baixamos a mortalidade para em torno de 8%, feito por angioplastia de resgate, o tratamento inicial de um padrão de infarto que chama padrão com supra-DST. Os infartos nem todos vão para tratamento com hemodinâmica. Uma parte eles têm indicação formal, o melhor tratamento que se mostrou no mundo é o tratamento com cateterismo precoce e angioplastia quando necessário. Com isso nós reduzimos a mortalidade, acho que do mundo está entre 6%, por aí. Isso é a colocação do stent, né? Isso, nós não se conseguiu reduzir mais que isso aí até hoje. Doutor Tasca, uma coisa que o senhor falou relacionada aí com ataque cardíaco, né? As mulheres, normalmente, os homens, quando têm uma dor no peito, eles rapidamente procuram um serviço de emergência, de urgência, enfim, para resolver o seu problema, porque eles têm grandes possibilidades de ter algum problema relacionado com a área do coração, né? As mulheres, muitas vezes, procuram, mas não têm esse mesmo diagnóstico, né? Então, eu queria saber do senhor o seguinte, esse estudo que diz que em mulheres dor no peito não é suficiente para diagnosticar o infarto, e o ataque de raiva aumenta o risco de infarto e derrame, aponta também um outro estudo. Então eu queria saber como é que esses aspectos psicológicos, né, emocionais, influenciam no coração. Na realidade, veja, você tem uma patologia que chama coração partido, broken heart, e que aparece em pessoas, principalmente mulher, aí pelos 45, 50 anos, que passa por estresse muito violento e ela tem uma alteração de dor precordial violenta, ela vai para o cateterismo, ela tem um formato especial no coração. Quem descreveu isso primeiro foram os japoneses, chama Takatsubo, que é um cesto de pegar polvo, pegar peixe lá no Japão, que ela abaula a ponta, fica abaulada. E eles observaram que essas mulheres, elas tinham um coronário normal com a ponta do coração abaulada. E aí tratava-se como infarto, vai para a UTI, se trata como infarto, se corrige o problema sem doença coronariana e se descobriu que aquilo era causado por grandes estresses. Então o estresse mata dessa forma, ele mata por arritmia, ele mata por infarto agudo, espasmo da coronária, coronária fecha, né? Eu tive um amigo meu em São Paulo, que eu já me afastei desde que eu vim para cá, que o irmão dele foi viajar, pegou uma carona de caminhão e o caminhão sofreu um acidente e ele morreu. E a polícia pegou os dados do rapaz e foi falar com o pai. Quando deram notícia para o pai morreu também. Então, meu colega enterrou o pai e o irmão no mesmo dia. Então, grandes estresses mata. Por arritmia, por infarto agudo, feito por outros problemas, derrame, hemorragia cerebral, mata. Mas, particularmente, tem essa característica nas mulheres, mas em mulher que chama broken heart, coração partido. E dentro dessa faixa etária de 45... mais ou menos que a mulher perde, pode ser antes,
Mas geralmente é nessa faixa etária, quando a mulher perde o estrógeno, que é uma proteção, e ela muitas vezes fuma, né? São processos que facilitam as doenças coronarianas. A mulher, ela em especial, ela tem um problema, porque as coronárias dela são mais finas, e geralmente os infartos são mais graves, os eventos são mais graves. E a mortalidade maior. Existe alguma característica, por exemplo, em relação à cor de pele? Mulheres negras com essa idade têm uma incidência maior de infarto? Não saberia te dizer se as mulheres negras, mas os japoneses têm uma incidência de doença cardiovascular menor. Feito? Mas quando eles vieram para o Ocidente, se adaptaram e desenvolveram as doenças metabólicas iguais. Eu só aproveitei porque houve um alvoroço aqui, porque eu tenho que fazer um intervalo, só para aproveitar o assunto. Então, vamos a um breve intervalo. Eu convido você para participar, 3721-6955, 3721-6955. E voltamos em instantes. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. O meu tratamento foi realizado sem dor. Agora, posso comer e sorrir com segurança. Faça como eu. Venha para o Implar e volte a sorrir. Implar Poços de Caldas. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. 3722-3465. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Quer ganhar uma TV de 51 polegadas? Então vem pra Carneiro Casa e Construção. A cada R$60 em compras, você concorre a 14 TVs Full HD de 51 polegadas. São mais de 200 produtos em oferta com preços incríveis em todos os setores da loja. Comprar na Carneiro é sempre uma ótima ideia. E você ainda concorre a 14 TVs de 51 polegadas. Paguem até 10 vezes no Cred Carneiro. Aproveite! Carneiro Casa e Construção. A Líder Turismo leva você para assistir a Vesperata, especial San Germain 2014, em Diamantina, de 29 de abril a 4 de maio. Ônibus executivo, 5 noites de hospedagem, mesa na Vesperata, concerto na Gruta do Salitre, City Tour, seguro viagem e guia de turismo. E na ida ainda estaremos visitando o Museu do Inhotim, em Brumadinho. Reservas na Líder Turismo, 35 3722 2040. Rua Júlio Beccaro, 15, Vila Tony. Ligue que iremos até você. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Então, fazer a correção aqui da minha pergunta, que foi mal formulada. O doutor falou depois, em relação à questão da severidade de pressão arterial e casos de AVC, de acidente vascular cerebral, em mulheres nessa idade, nessa faixa etária de 50. A mulher, ela tem mais derrame do que o homem. Tá?
Agora, AVC dá mais em mulher do que em homem? dá mais em mulher do que homem. Puxa vida, eu achava que não. Dá mais em mulher do que homem. A mulher, ela Doença perde... do coração dá mais em homem. Doença de coração está chegando perto, né? Mas dá mais em homem. A mortalidade é maior em mulher. Porque a mulher, Zambrano, a estatística americana que mostra muito bem que até a década de 80 a mortalidade do homem e da mulher era semelhante. Depois, com a campanha de metas que eles instituíram, que a sociedade americana instituiu, foi diminuindo a mortalidade cardiovascular dos homens. Da mulher subiu um pouco, depois começou a diminuir, mas persiste mais alta. Por quê? Porque, por exemplo, no Brasil, o tabagismo está diminuindo nos homens e aumentando na mulher. Então, enquanto aumentar o tabagismo nas mulheres, vai aumentar o índice de eventos cardiovasculares. A mulher que fuma e toma pílula aumenta em 10 vezes os eventos cardiovasculares. Puxa vida. Então, o uso de droga tipo cocaína está incidindo também numa faixa grande que leva a problemas pode levar a problemas cardiovasculares. Então, a mulher está se introduzindo na competição masculina com estresse, bebida alcoólica, cigarro, utilização de drogas lícitas e ilícitas, e nível tensional, isso acaba levando a uma incidência maior de doenças cardiovasculares na mulher. Então, a curva de mortalidade dela está diminuindo, mas não na velocidade que seria o ideal. Hoje, o senhor falou aí que a mulher está se aproximando, os números nessa área de cardiologia têm se aproximado dos homens, né? E hoje a gente vê a mulher realmente indo para o mercado de trabalho, competindo com os homens. E uma coisa interessante, hoje nos bares, né, nos restaurantes, a gente vê mesas repletas de mulheres, né? Que era uma coisa muito difícil no passado, né? E eu tenho uma notícia aqui, eu li uma notícia ontem que a Anvisa proibiu os cigarros com sabor, né? Mas mantém a adição de açúcar. O cigarro com sabor mentol, enfim, essas coisas, né? Era um certo atrativo também para a mulher entrar nessa área do vício do fumar, né? Eles têm que vender o peixe deles, né? O lobby é forte, né? Nós é que temos que ficar esperto, né? Porque nada, cigarro de baixo teor, tudo isso é bobagem. Cada organismo, ele vai se adaptar ao nível de nicotina e vai exigir do indivíduo que fuma aquele nível de nicotina. Uhum. A nicotina é uma droga de adição, né? Tão grande quanto a cocaína. É mesmo? Tão grande quanto a cocaína. Que coisa, hein? O mecanismo de ação no cérebro é semelhante e quando quando você conseguiu colocar o tabaco, né, na forma de cigarro, você achou uma forma extremamente eficiente de você fornecer droga para o organismo, porque a inalação, a tragada, ela mantém praticamente o nível de nicotina na circulação e estimulação de uma substância que chama dopamina, que dá bem-estar. Então, quando você vai baixando o nível no sangue, você fuma outro. Porque os especialistas, doutor, dizem o seguinte, dizem que a adição de mentol, de outros sabores no cigarro, elas não fazem mais mal ou menos mal do que um cigarro sem eles. Mas, de qualquer forma, significam um atrativo, né, para os novos fumantes. É a tal da saborização. Exatamente. E outra coisa interessante, quando você bebe e fuma, a absorção de nicotina é muito maior. Muito maior. Então, parece que existe uma conjunção de fatores que levam o indivíduo a beber mais, a fumar mais e, consequentemente, ter liberação maior de substâncias que dão bem-estar no organismo. Pois é. Mudando de assunto, vamos falar aqui do CRM, da atuação dele aqui em Poços de Caldas e especificamente do caso dos médicos que foram presos, acusados aí de erros em transplantes de órgãos em Poços de Caldas. Então, o CRM publicou hoje um manifesto, pode-se falar assim, na realidade o Conselho Federal de Medicina e o CRM-MG. Esse manifesto foi publicado na edição de hoje do Jornal da Mantiqueira, um esclarecimento à sociedade. Né? Ele é um texto um pouco grande, eu não vou ler ele na íntegra,
Mas eu peço para que o senhor fale a respeito disso, porque aqui diz que foram feitas diversas investigações nos prontuários médicos, escritos na ocasião do acontecimento, principalmente com o menino Paulo Pavese, que foi o caso que ganhou a maior repercussão, e não foram encontrados indícios de irregularidades, indícios de crime, né? E como é que fica essa questão, então, do CRM, que é um conselho de médicos, formado por médicos, paramédicos, ter essa posição? Então, o conselho ele tem uma visão ética do assunto. Então, quando existe denúncia... Desculpe interromper, é bom explicar isso para não entrar em nenhum embate. Não tem embate, porque isso é uma decisão do Conselho Regional. Independente de qualquer coisa. De qualquer coisa. Ele avalia do ponto de vista ético qual é a ação médica e se houve dano causado pelo médico. Né? Então, veja, na avaliação desses documentos que já foram feitos pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal e agora Conselho Regional de novo, o entendimento que se teve é que os médicos não participaram em momento algum com atos que pudesse ter apressado ou tirado ou participado da morte dos pacientes. E que tudo que eles fizeram, segundo o que está aí no relatório, embasado nos documentos que estão no Conselho, nas avaliações feitas pelo Estado, eles não acham indício de infração ética. Então, como ele é um órgão ético e ele pune os médicos, a função dele é fiscalizar a ação médica, ele tem uma função educadora e fiscalizadora e punitiva. E repressiva. E que precisa. Então, veja, nós cada 15 dias vai para julgamento médico, pelo menos 6, 7, são 5, 10 médicos que são julgados, fora as sindicâncias, consultas, tudo. Então, são representantes do Estado inteiro. Por exemplo, quando é um problema na minha terra, eu não participo. Eu posso ficar como ouvinte, mas eu não participo, eu não voto, eu não dou palpite. Eu sou impedido até, inclusive, de julgamentos de colegas quando são daqui, para que não haja nenhuma pressão, uma presença que possa inibir os colegas. Nem a favor, nem contra. Nem contra. Quando é lá de Belo Horizonte, saem os colegas de Belo Horizonte e outros do interior. Quando é lá de Governador Valadares, o representante do conselho não participa. Então a coisa é feita para dar uma transparência e um significado bem correto da coisa. Liso, né? Liso. E existe uma lisura muito importante. Tem um criminalista de Ubá, que esteve no conselho há 15 dias atrás, ele pediu para constar em ata a lisura com que os médicos trabalham no conselho, que ele nunca tinha visto alguma coisa semelhante. Falou, eu nos meus tantos anos de advogado criminalista e rodo para o Brasil inteiro, eu estou impressionado com a transparência que vocês têm no julgamento dos colegas aqui. Ele não fez isso para agradar, porque já tinha sido votado, tinha sido resolvido o problema que ele foi defender. Mas então, as coisas têm que ser feitas, por quê? Porque cabe recurso para o Conselho Federal, cabe recurso para a Justiça Comum, cabe recurso uma série Então, você procura trabalhar dentro de normas éticas. E o Conselho se prima pela ética, porque a hora que perder a ética, nós perdemos uma base de sustentação da profissão, que é o respeito ao paciente. O Código de Ética Médica nosso tem 118 artigos, dos quais 10 em defesa do médico. 10 em defesa do médico. O restante é defesa do paciente. Então, a filosofia que é imposta pelos conselhos é defesa de uma boa medicina. Então, a ideia que eles tiveram é o seguinte: se nós defendemos, nós punimos o mal médico, por que nós temos que nos omitir de dizer que não houve, pelo Conselho Federal e pelo Conselho Regional, infração ética? Está lá, não houve. Isso aí já está encerrado para o Conselho, que não houve infração ética, e esses colegas agiram dentro das normas éticas e das normas legais para aquela época. É assim que está a nota, né? Essa nota foi
Foi um consenso, né? Foi um consenso em assembleia plena, que é decidido isso, não é decidido em porta fechada e nem reunião de diretoria, né? Então, a gente procura trazer uma transparência e uma seriedade no trato com os problemas médicos em defesa do paciente. E tudo isso, essas decisões, elas são abertas, por exemplo, colocadas à disposição da justiça? Em casos semelhantes, por exemplo, ou especificamente nesse, como podemos tratar dessa forma, né, onde profissionais foram detidos em função de uma decisão judicial, e isso tem alguma relevância, algum peso em, por exemplo, recursos posteriores que podem ser... Pode, é utilizado com os recursos. É um documento de uma autarquia federal, né, que tem autoridade para julgar os problemas de erro médico, né, do ponto de vista de ética médica, né? Então, isso aí tem um peso. Hoje, é relevante, né? Por exemplo, é relevante hoje. Por exemplo, se você tiver um problema de acusação de erro médico, a família tem direito a um auditor, o juiz tem direito a um auditor, e quem está sendo julgado tem um direito a um auditor médico, que vai olhar a possibilidade de erro médico. Qual é o órgão julgador que melhor vai definir se houve erro médico ou não do que o Conselho Regional de Medicina? Que é uma autarquia federal, que os indivíduos são eleitos pelas características do trabalho que eles desenvolvem na cidade, né? Então, veja, isso aí é uma postura de um órgão federal, né? de uma auditoria federal, que não tem nada a ver com a justiça. A justiça tem outra visão. Sem dúvida. Né? Mas o Conselho Regional e o Conselho Federal fizeram questão de frisar que eles têm oficialmente o dever de avaliar se houve infração e houve erro médico ou não e abrir para a sociedade. Até porque, num caso como esse, por exemplo, onde médicos foram condenados e presos, o CRM e o CFM não pode se isentar de não fazer esse julgamento, né? Não pode, porque foi mandado para ele, né? Geralmente, como o Ministério Público tem usado muito o conselho, porque é muito complicado julgar trabalho médico, né? Então, ele tem cada vez mais lançado mão do conselho e da posição do conselho para embasar o trabalho deles, né? Agora, isso aí é um caso relevante, é um caso que está em julgamento ainda, não terminou, né? Nós estamos na segunda instância e tem decisões de segunda instância ainda, depois tem o Supremo, quer dizer, não está encerrado todo o trabalho. E isso embasa a defesa porque o Conselho, no julgamento dele, ele pode embasar a sua defesa, mas pode embasar a sua ação contra você, né? Porque se ele achar indícios de erro médico, ele vai punir o médico e vai mandar para a justiça. O médico ainda acaba perdendo o direito de exercer a medicina, ou seja, perde o CRM. Até perder a medicina. A gente vai fazer um breve intervalo. Eu quero convidar você para participar, se você quiser fazer uma pergunta. 3721-6955. 3721-6955 é o telefone aqui da TV Postos. A pergunta pode ser em relação a esse assunto do CRM, do Conselho Regional de Medicina, em casos, por exemplo, de erros médicos, erros cometidos por médicos. A gente pode fazer a pergunta aqui para o Dr. Tasca, ou em relação à cardiologia também, e internações, ele é intensivista também, abrange uma quantidade de assuntos. A gente vai fazer um intervalo, voltamos em instantes. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país.
une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta. A sustentabilidade é a palavra de ordem e a economia nos materiais usados nas obras vem junto. Não desperdice ferro e aço na sua construção. Conheça os produtos e serviços da Pamafer. O aço com padrão internacional de qualidade da ArcelorMittal. E o corte dobra da Pamafer, que oferece uma economia de cerca de 20% na sua obra. Você economiza nas compras de materiais e com os pedreiros. Produza mais com menos tempo e menos dinheiro. Com a Pamafer. 37141230. O Centro Educacional Primeiro Espaço é um ambiente projetado especialmente para a mamãe deixar seu filho, de 0 a 5 anos de idade, com cuidados que permitem despertar a criatividade, autonomia, independência e o interesse pelo conhecer. São valores morais, positivos para construir pessoas íntegras. Centro Educacional Primeiro Espaço. Excelência na arte de construir o futuro. Rua Mário Mourão 64, 3722-6533. Hoje eu me sinto confiante em deixar o meu filho aqui, no Primeiro Espaço. Mantiqueira FM. Música, esporte, notícia. As mais tocadas no Brasil. Jornalismo em parceria com as principais agências do país. Esporte de qualidade nas mais importantes competições. Campeonato Mineiro, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Mantiqueira FM. Mantiqueira FM. A original de Poços. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Um bloco anterior, o Hélio queria fazer uma pergunta, não fez? Faça agora. Não, era relacionado exatamente a nota, né, que saiu hoje e a situação dos médicos, né, que foram aí sentenciados. O que eu analiso, o que eu vejo, é que o dano aos médicos e às suas famílias são danos irreversíveis, né? São danos que, mesmo que sejam publicadas notas, que sejam apresentados aí votos de solidariedade, né? Os danos a essas pessoas, elas tomaram uma dimensão que extrapola elas próprias, né? As próprias famílias, né? Os filhos, enfim, estão sofrendo também com toda essa situação criada na parte jurídica, né? Então a gente entende a nota, né? Mas acha que realmente o dano é inimaginável para nós que não estamos vivendo a situação, né? Eu acho que pior do que os médicos, que também sofrem, são pessoas também, enfim, de uma forma ou de outra, né? A justiça vai decidir isso mais para frente nos recursos. Mas eu acho que as famílias, elas foram penalizadas de uma forma assim muito agressiva. Eu acho que o grande problema disso aí, a justiça vai definir a culpa ou a inocência deles quando terminar isso todo não é parte nossa, o né? trânsito julgado. Então não é o motivo, mas o que eu acho assim de ruim é que traz uma instabilidade emocional para a cidade, para a população que precisa. Ficam extremamente instáveis. Eu coordeno as UTIs, que é uma área muito problemática, né? Porque se trata com doentes extremamente graves e tem que ter um relacionamento muito especial com as famílias. Nós temos psicóloga, nós temos interferido com a psicóloga, pedido reunião com família para dar uma transparência para eles. Eu ponho assim a minha estrutura muito transparente. Quando eu tenho conflitos, eu sugiro
que traga o médico da família, uma pessoa de confiança para ter esse relacionamento, né, essa interface, mas nós passamos uma fase ruim agora, com muita instabilidade da família e desconfiança das famílias, sabe? Isso aí eu acho que é o grande problema que vai ter, afora o sofrimento dos filhos que já está ocorrendo, das famílias em especial e dos colegas, né? Mudar de assunto rapidamente, mostrar uma reportagem aqui produzida pela nossa parceira TV F5, que esteve na Unifal e alguns alunos daquela instituição de ensino realizaram uma manifestação. Eles fizeram um muro no meio de uma rua, reivindicando melhores preços relativos aí às questões de alimentação, algo nesse sentido. Nós temos a reportagem, vamos ver. Fábio Zambrano, eu estou aqui na cidade de Alfenas, na antiga EFOA, hoje conhecida como Unifal, e eu estou no exato local onde os estudantes do DCA construíram um muro. Esse muro foi feito, como vocês podem ver nas fotos, esse muro foi feito como forma de protesto para que baixassem o preço da refeição aqui dentro da universidade. O protesto correu de forma passiva e nós conseguimos falar com Antônio Veríssimo. Antônio Veríssimo, conhecido como PC, é diretor do DCE da Unifal e falou sobre o protesto. Então, esse muro vem sendo planejado há um certo tempo, né? E o motivo dele é realmente a questão do restaurante universitário. Hoje, os estudantes da Unifal estão pagando em torno de R$ 4,15 do valor dessa refeição por dia, né? São 2 refeições por dia, a R$ 6,00. Né? E os R$ 6,00 é o valor fixo dessa alimentação. E o grande problema não está exatamente no valor da refeição. O restaurante universitário ele tem uma função, entendeu? É um princípio, né, de fazer realmente uma comida mais barata, tanto para o estudante, tanto para a comunidade, né? Só que o restaurante daqui, hoje, é um dos mais caros do país, em questão de restaurante universitário, e ele acaba quebrando esse princípio do restaurante universitário. Então, os estudantes se organizaram através do DCE Levantando a Base, da Unifal, né, e organizaram um ato de aviso. Antônio também relatou a questão política usada atualmente no restaurante. Hoje a Unifal tem 56% de estudantes oriundos de escola pública, então a camada popular está chegando dentro da universidade, né? Se a gente não tem como manter ela aqui dentro, né? E através de políticas acertadas da administração, nós teríamos a capacidade de manter elas, mas isso a gente não está tendo e por isso que o movimento estudantil da Unifal resolveu construir esse muro, um muro de aviso, porque a gente tem muitas pautas para colocar, né? Principalmente a questão da RU. O muro foi construído por cerca de 80 estudantes e permaneceu no local 3 horas, depois foi demolido. Mas o diretor do DCE declarou que o manifesto foi válido. Amanhã de manhã teremos uma reunião com a reitoria para tratar realmente quais são as pautas específicas que o DCE e a companheirada tem, né? E o reitor tem até semana que vem, na segunda-feira, para dar a resposta. Muito bom, boa reportagem e eu não estou falando bom a manifestação, enfim, apesar de ter sido diferente, né, chamou a atenção da mídia e sem dúvida nenhuma pode ter aí um peso interessante para os próprios estudantes. Nadir do Centro, final telefone 673, faz a pergunta aqui para o Dr. Tasca, ela gostaria de saber se a hidroginástica ajuda a melhorar a pressão. Tudo qualquer tipo de exercício ajuda, né? Você tem trabalhos mostrando que a atividade física ela é muito boa para controle de pressão. Até existe pressões na fase inicial, as pessoas têm pressão numa fase inicial, um dos tratamentos é a atividade física, mudar o estilo de vida só. Pois é, aí a pessoa tem uma pressão crescendo, né? Ainda não está naquela hipertensão, aquela pressão alta. A pessoa consegue reverter isso através do exercício físico, por exemplo? Bom, exercício físico, alimentação, mudança de hábitos alimentares, diminuição do sal, não emagrecimento, não é tão retirada fácil. da bebida alcoólica em excesso, uma série de... Mas você consegue diminuir e tratar uma parte da população com essas medidas de estilo de vida. Isso já tem estudo detalhado. Você diminui o sal da alimentação, tem estudos detalhados mostrando que cai aí 8 milímetros em média a pressão. Você faz exercício físico mais 7 milímetros. Então, vai somando aí, você consegue diminuir com todos 20, 30 milímetros. Mas se quisessem cuidar verdadeiramente do povo, ao invés de fazer porto em Cuba e refinaria
com obras sem fim, poderiam construir academias, por exemplo, para a população. Bom, não é verdade? Incentivar, né? Para quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa, enfim. Mas nós estamos falando das doenças cardiovasculares e uma das coisas que chama atenção é que, por exemplo, hipertensão. Hipertensão é uma calamidade. A quantidade de hipertense cada vez mais graves e você tem condições hoje de você fazer o tratamento da hipertensão e diminuir, como ter o tratamento numa fase inicial do diabetes e reverter ou estabilizar a situação. 12 indivíduos tomam remédio para pressão, 10% são controlados, 90% não são controlados. Dr. Tasca, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de participar com a gente desta edição. Desejo ao senhor uma boa continuidade no seu trabalho e sucesso aí no Congresso de Cardiologia, que acontece em Poços de Caldas a partir dessa sexta-feira. Muito obrigado, Zambrano. Muito obrigado, Hélio. Muito obrigado a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar aqui. Sempre a gente consegue dar um jeitinho de conversar uma prosa boa, né? Sem dúvida. Muito obrigado. Sempre muito boa. Hélio, obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com o Dr. Tasca. E a notícia quente do dia hoje é o pedido de exoneração da nossa secretária de Planejamento, Gina Beatriz Rende. Já não é mais a secretária. Que já não é tão quente, já foi anunciada antes. Mas também. A gente sabe que foi agora anunciado saiu, antes, porque agora saiu mesmo, né? E queria aproveitar e mandar um abraço para a Ângela Marques, que é geóloga, minha colega, né? E ela é diretora do DPA e uma profissional de altíssimo nível. Um grande abraço a ela. Eu também desejo uma boa quarta-feira para você. Amanhã cedo estamos de volta. Até lá. Tchau.